Você está ouvindo Jornal da Mais, primeira edição. Você está acompanhando o Jornal da Mais, primeira edição desta sexta-feira, dia 1º de julho do ano de 2022. Estamos no inverno brasileiro. Começando agora o Mais Personalidades. O nosso convidado, contando a sua trajetória de vida, é o Dr. Edilson Avelar, advogado e um dos diretores coordenadores da Socipar, a Sociedade Civil Organizada do Paraná. Começando agora o Mais Personalidades. A Rádio Mais apresenta Mais Personalidades. Todas as sextas-feiras, às 8 horas da manhã. Personalidades da nossa cidade. História de vida e de sucesso. Conheça as personalidades de Paranavaí e toda a região noroeste do Paraná. Aqui na Rádio Mais. Jornal da Mais, primeira edição. Mais Personalidades. Muito bem, mais personalidades, conforme o combinado, todas as sextas-feiras, aqui na Rádio Mais. E o nosso convidado hoje, uma pessoa muito especial, um exemplo de ser humano, um exemplo de advogado e também de voluntário. Estou falando do Dr. Edilson Avelar. Doutor Avelar, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Mais. Bom dia, meu prezado Ademir, é muito emocionante estar aqui. Anderson Silva e Fabiano, e meus amigos, né, os familiares, minha esposa, Edna, Danilo, Fernanda, que deve estar assistindo, e os colegas lá da Advog, que tá bombando aí, né, da Advog, da minha família Avelar, né, a gente está muito emocionado e contente por estar aqui nessa emissora. Olha, uma honra para nós, né, doutor Avelar, para quem não sabe também, é pai do craque Danilo Avelar, que já jogou na Europa, no Corinthians, hoje está no América Mineiro, meteu o gol ontem, doutor Avelar está todo sorridente, feliz da vida, um abraço pro Danilo, esperamos você aqui no Mais Personalidades, hein? Olha, o que falar do doutor Avelar, né? Diretor, né, um dos coordenadores da Socipar, Sociedade Civil Organizada do Paraná, também diretor secretário da Advog, Associação dos Advogados do Noroeste do Paraná, presidente por 3 vezes, ex-presidente da OAB, subseção de Paranavaí, conselheiro por 2 gestões, é um voluntário que realmente quer o crescimento da macro-região do Noroeste. Doutor Avelar, eu sempre converso com ele, o pensamento dele é macro, sempre para ajudar. Então passou rapidamente no crivo da Rádio Mais por essa pessoa especial. Mas nós queremos saber um pouco do doutor Edilson Avelar, senhor nascido aqui em Paranavaí. O que o doutor Avelar fazia antes de ser advogado? Então, eu nasci aqui em Paranavaí, né, na bela Paranavaí, na cidade de Poesia, e o meu primeiro emprego foi no despachante Noroeste, né, da qual o Chiquinho, despachante, muito conhecido aqui na cidade, né, era um dos sócios, né, aí ele começou, me deu o primeiro emprego, lá já estava meu irmão, né, Zé Carlos, o Darcy. Então ele foi apadrinhando todo mundo no despachante e logo em seguida eu consegui, assim, passar um concurso que teve no Banespa, né, antigo Banco do Estado de São Paulo, né, aqui próximo da Mais, e fiquei por 9 anos, né, aí onde resolvi, assim, fazer direito concomitante, né, à minha trajetória bancária, né. Aí eu fazia parte do movimento sindical, a gente no Banespa ali tinha uma certa liderança, fazia parte do sindicato, né, dos bancários, e na época da greve a gente tentava mobilizar, né, os bancários a sair da agência, na base assim de batucada, de escola de samba, para fazer barulho, para incomodar lá dentro o bancário, né? Hoje a greve está bem mais fácil, o WhatsApp e tudo, mas na época era no grito, viu, Anderson Silva aí e Fabiano? A gente mobilizava aí 100, 200 bancários e ia na frente das agências fazer um barulho para que aqueles bancários saíssem de lá. Então a adesão era grande, mas era muito sofrida, fazer uma greve de 3, 4 dias, era um sofrimento muito grande. E aí
concomitante, eu fui fazer a faculdade de Direito lá em Tupã. Tupã. Isso, da Alta Paulista, da qual, né, tem vários, né, juízes, né, Valmir Graciano, o advogado Paulo Campos, né, que também é do berço, né, de Tupã, e a gente fica muito contente, porque foi uma faculdade que formou muitos juízes, desembargadores, né, que estão Brasil afora, e advogados com renome. Lá na Avenida Paulista tem 5 advogados, colega meu, que para você se instalar na Avenida Paulista em São Paulo, só macros escritórios. Então, eu humildemente fiquei em Paranavaí e estou muito feliz, né, com a minha banca de advocacia, que fazem 35 anos, juntamente com o Dr. Fábio Vilela e Robson, Mariellen, Dr. Ivan Pimenta, minha filha Fernanda, que está vindo por aí. Então é uma vida, né, voltada, né, muito, né, na minha profissão. Eu vivo muito a minha profissão e adoro e amo o que eu faço. O senhor realmente é um exemplo de, como nós começamos o programa, né, Fabiano? Um exemplo de pessoa, um exemplo de voluntariado, de pai, de família. E a advocacia Avelar, né, Vilela, 35 anos aí, já em Paranavaí. O senhor recebeu o título de cidadão honorário, né, aqui em Paranavaí. Conta um pouquinho para nós. Pois é, então, e isso daí, aí muita gente fala assim, poxa vida, eu vou me dedicar só à minha profissão, porque vai ser meu ganha-pão, mas quando você faz atitudes voluntárias, né, parece que tem um ser maior que te guia, né? Então você não perde aqueles clientes que você automaticamente acha que perderia, porque você se ausenta um pouco do escritório para fazer o voluntariado. O Anderson sabe muito bem disso. Então, paralelo a isso, eu comecei a desenvolver, né, atividades, né, desde lá do Clube da Benedita, aí eu passei pelo Campestre por algumas gestões, fui vice-presidente, nós fizemos até, como eu estava comentando, uma fogueira de mais de 21 metros de altura, o tamanho, né, do edifício Barão do Rio Branco, para você imaginar, certo? Então, é tudo umas situações que eu me envolvia com a comunidade, de repente eu já estava lá ajudando, né, e isso não fez diminuir minha carteira de trabalho nem nada, e ao contrário, aumentou, mas sem assim esse objetivo, mas o objetivo do voluntariado. E com isso a classe me escolheu, na época da gestão do Rogério Lorenzetti, como uma personalidade que poderia receber o título de cidadão honorário. Então foi o primeiro título na gestão do Rogério Lorenzetti, em 2010, e passou assim a unanimidade na Câmara Municipal, da qual o doutor Ademir, né, é digno diretor agora, e eu tive a maior honraria, né, da cidade, sabe? Penso até em reunir também, e vai mais além meus projetos de tentar unir, né, os cidadãos honorários da cidade para fazer um pouco mais, né? Porque só receber o título e colocar lá na prateleira não é legal. Vamos se abraçar, vamos tentar a gente contribuir com a cidade, os cidadãos honorários de Paranavaí. Olha, daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho, né, desse voluntariado que o doutor realmente faz com muita excelência, né, e principalmente aí a Socipar, né, Sociedade Civil Organizada do Noroeste do Paraná. Já que nós estamos falando em voluntariado, o que o senhor me diz, doutor? Olha, isso aqui foi uma aula para nós, né, Anderson Silva? Você que está na sua profissão, né, doutor Avelar, independente de ser advogado, médico, empresário, comerciário, faça uma atividade paralela, né? Nós falávamos em off aqui com o doutor Avelar, o poder público existe, tem que cumprir as regras, tem que ajudar a população. Porém, o voluntariado tem que andar junto, é isso, doutor? Isso, eu sempre preguei, sabe, de que não é justo e até desumano você descarregar tudo no poder público, né? Tanto, né, nos vereadores, tanto no prefeito como no deputado, certo? Não é justo e não é humano nem nada, porque as demandas são muitas, são muitas. Eu estava ouvindo agora vocês falarem da questão, né, das queimadas, tudo, lá no Jardim Avaré, em outro jardim. Então, você fluiria muito melhor se lá tivesse um líder comunitário, né, uma associação de bairros. Opa, vamos acionar o presidente da associação de bairro, ele que vai, né, não precisar o poder público sair, deslocar uma viatura para poder fiscalizar
essa situação. Então a gente tem que fazer com que a cidade tenha esse voluntariado para fazer essas atividades que o poder público não é possível, né, chegar a todo momento nem nada, certo? Vocês cumprem o papel, né, de alertar as pessoas. Muito bem, parabéns. Né? Só que lá na ponta tem que ter alguém como o presidente do bairro, o Anderson, acho que foi já muito participativo em relação a isso aí, você já pega a demanda para você e já resolve. Poder público, cuida aí das outras questões de educação, saúde e tal, que a gente cuida do nosso bairro. Então, eu conclamo aqui as pessoas a ser voluntárias, sabe? O voluntariado faz bem, aí ele libera, né, um hormônio chamado ocitocina. Olha. Eu acho que o Anderson sabe muito bem disso aí. O hormônio ocitocina é aquilo que você faz o bem, sem querer nada em troca, parece que dá um alívio, uma sensação de bem-estar, né, em você. Então, eu recomendo para as pessoas, seja voluntário da sua associação, do teu clube, né, de serviço, da tua igreja. Então, o que for, não se esconda, né, apareça, né, que tem muitas demandas e os operários são pouco, né, como diz a passagem bíblica, né? Doutor Avelar, e quais são as conquistas que... Pode falar um pouquinho das conquistas que vocês já tiveram? Eu digo vocês, porque ninguém faz nada sozinho, né? Eu digo o senhor através... mesmo da frente à Casa das Crianças, da Socipar, Sociedade Civil Organizada, da OAB, da Advogue também. Quais foram as conquistas que vocês conseguiram? Então, resumidamente, na OAB, quando eu era presidente e depois eu fui conselheiro 2 vezes, a gente levantou algumas questões assim. Nós, na época, a gente não tinha nossa sala dos advogados era o tamanho desse estúdio. Né? Você imagina, era 200 advogados e lá no fórum não comportava. Aí, nas gestões passadas, o doutor Mamoro, doutor Alcindo, construiu um alicerce no sentido de que Paranavaí tivesse uma verba para a construção da casa do advogado. Então, para minha felicidade, eu consegui na minha gestão, conseguimos o terreno, tal, que é do lado da Mumpar, atrás do fórum, né? E nós edificamos lá, nós saímos lá de 20 metros quadrados lá do fórum e passamos para 250 metros quadrados, certo? Na minha gestão. Aí foi livraria do advogado, foi farmácia do advogado, foi consultório dentário que funcionou aqui no 7º andar, né, do edifício Barão do Rio Branco por um tempo, mas as coisas vão mudando. E paralelo a isso também, nós levantamos demandas e eu sou uma pessoa que eu começo a guardar assim tudo, comecei a montar dossiê, porque a gente não tinha aqui o IML, né, Instituto Médico Legal. É verdade. Era só o Dr. Risse e o motorista dele e aquele rabecão, certo? E uma cidade que quer ser polo de uma região, não tinha um local digno, né? Lamentavelmente, não é uma crítica, mas as funerárias brigavam pelo corpo para ser necropsiado. Certo? Então eu falei, poxa vida, isso não é certo. Aí nós levantamos a demanda e nós conseguimos, né, convencer o deputado, né, na época, né, Terucato, e ele falou, não, eu vou lutar para que tenha Paranavaí o IML. E aí nós conseguimos inaugurar a IML, hoje Polícia Científica com 6 peritos, né, formado, concursado, está bem dotado de muitas coisas e paralelo também a Advogue entra tudo dentro desse processo. Eu queria e muito que Paranavaí tivesse os eleitores, aumentar o quadro de eleitores. Eu falei assim, como que eu faço isso? Aí nós tivemos a ideia de pegar aqueles meninos de 16, 17 anos, de 18, que não é obrigado a votar, a levar eles, né, no cartório eleitoral. Aí para isso daí foi uma luta muito grande. Eu visitei 156 escolas, salas de aula para convencer a garotada a ir tirar o título de eleitor. Pegava um carro, levava eles lá, a escola, tanto particular e pública, fazia esse trabalho. Então nós conseguimos dar um salto. E aí eu fiz em 3 gestões, né, esse trabalho pela Advogue. Então eu pude fazer alguma coisa para aumentar também o número de eleitores em Paranavaí. E
Com isso daí, automaticamente, a gente conseguiu também a Justiça Federal, que nada mais, nada menos que a Justiça Federal, segundo os dados oficiais, porque tudo que eu falo é através de números, tudo, né, com dados oficiais. A Justiça Federal, pasmem, ela distribui por ano em Paranavaí 23 milhões de reais, certo? Se você considerar que o orçamento do município é 250, 300 milhões, só a Justiça Federal ela contribui com quase 10% do orçamento. E esse dinheiro, aí os ouvintes falam, mas que dinheiro que é esse? É o dinheiro das aposentadorias. Aquelas pessoas que estão brigando com a aposentadoria de 4, 5 anos, a hora que recebe todos os atrasados. E os atrasados vêm 30, 50 mil, 100 mil reais, dependendo, né, do ganho salarial. Então, esse dinheiro, tudo, ele vai circular na cidade. Ele aumenta, né, o PIB do município, né? Então, tá lá a Justiça Federal, quietinha lá, mas ela distribui um dinheiro grande na cidade, que fomenta. Então, aí a gente foi atrás, nós conseguimos, foi a sexta Justiça Federal do Paraná. Antes era só nas grandes cidades. Aí nós conseguimos, por quê? Perseverança, insistência. Eu ia em Maringá, via lá os juízes federais, encostava nele, falava assim, olha, é justo só Maringá crescer, né? E Paranavaí não. Então, com isso, eu comecei a sensibilizar eles, e aí veio para Paranavaí a nossa Justiça Federal, que é um ganho muito grande. Olha, você que está ouvindo a Rádio Mais nesse momento, estamos no quadro Mais Personalidades, hein, com o doutor Edilson Avelar, advogado aqui em Paranavaí, Anderson Silva. Que trabalho, grandes conquistas, doutor Edilson Avelar, faz jus aí ao seu bom nome, hein? Que exemplo, né? Bom dia, doutor Edilson, Bom dia, né? bom Bom dia. dia a todos os ouvintes mais uma vez. É um prazer muito grande. O senhor sabe da estima, né? Do respeito que a gente tem pelo senhor, pela sua história, pela sua família. É um carinho também com o Dani Avelar aí, e todos os demais, né? Doutor, entre tantas coisas que a gente já ouviu, né? Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho, né? Como que foi a sensação de receber a menção honrosa da Assembleia Legislativa, que é também, né? Com certeza aí, é algo que, tipo assim, não é para muitas pessoas, que realmente a Assembleia só entrega quando realmente a pessoa tem um trabalho. Como que foi? Fala um pouquinho para nós sobre essa questão da menção honrosa da Alep. Então você nunca faz isso daí sozinho, certo? Eu sou, assim, mais ou menos um coordenador dessas situações que eu falei anteriormente, da Justiça Federal, do prédio, né, próprio da OAB e tal, mas eu tenho todo um respaldo, né, das diretorias, né, da Advog, né, meus colegas advogados que estão ouvindo agora, bem sabem, né, que eu faço uma repartição, né, de atividades. Cada um faz a sua. Nós já fomos lá, o Ricardo foi conosco, lá em Brasília, atrás da Delegacia da Polícia Federal. Então a gente faz uma mobilização, Anderson, essa é a palavra. E assim, o tempo, né, vai ser escasso, mas eu vou resumir a questão da sociedade civil organizada. Nós somos em 4 coordenadores, o presidente é o Demerval Silvestre, que está ouvindo agora, um grande abraço. Um abraço pro Demerval. O Ivo Pierin Júnior, que é uma pessoa espetacular, é o vice-presidente. Tem N cargos aqui, sabe, na FAEP, né, e ele é um cara assim que chamou, tá aí o Ivo, sabe. O Dante Ramos, né, Júnior, que é o nosso cartorário, né, 40 anos de cartório, né, de títulos e documentos, registro civil, e eu, na minha pessoa, que eu sou o diretor financeiro. Então nós somos bem constituídos, há 10 anos a gente resolveu contribuir com as atividades, né, do município e da região, mas projetos macros, né, nós falamos, a gente não vai se envolver em questões, né, locais, e sim para a região, projetos macros, e fez com que a gente despertasse para a nossa região, para não deixar só na questão política para resolver. A gente vai fazendo acontecer, aí depois vem a classe política. E agora, no dia 27, saiu esse título, né, honraria pela Assembleia Legislativa, os deputados estaduais, a unanimidade, aprovaram para a Socipar, certo, essa moção honrosa, né, da maior, né, assim, autoridade legislativa do Paraná, né, porque eles viram, né, que a gente
é perseverante, não para, quer o bem da comunidade, quer essa questão da duplicação da BR-376, quer a ligação da ponte, que graças a Deus nós saímos, depois de 9 anos, a gente conseguiu unir o governo do estado do Paraná e do Mato Grosso do Sul e Itaipu, que vai bancar o projeto da ponte, que é o EVTEA, né? É por etapas, né? São 3.200.000 que ela vai fazer um estudo bem profundo sobre a viabilidade da ponte, sobre o Rio Paraná, para a gente encurtar a distância. Eu gosto de construir ponte, doutor. Muito certo? bem. Ponte é muito melhor do que você ficar isolado das pessoas. Certo? É a mesma coisa que você ficar, né, isolado e não fazer o bem para as pessoas. E olha, cada um faz sua parte. O Anderson Silva constrói ponte. Isso que eu admiro muito nele. Olha, muito bacana, Fabiano TS. Legal. Que história História de trabalho, voluntariado, de resultados. Né, doutor Avelar realmente citou algumas coisas. Nós aqui da Rádio Mais somos, tá, eu digo sempre, somos defensor da sociedade civil organizada, que o pessoal ali não tem salário, não tem, vai a Curitiba com recurso próprio, vai a Brasília com recursos próprios. Pera lá, então essa turma está querendo somar não só com a cidade de Paranavaí, mas com a região noroeste do Paraná. Então, realmente, tem o nosso apoio, tem o nosso respeito e tem muito prestígio. É isso, Fabiano Tess? Com toda certeza, doutora Ademir Jandotti. Conversamos, então contamos também, ouvimos um pouco da trajetória do entrevistado de hoje no Mais Personalidades, doutor Edilson Avelar. 8h23. Já se foi 23 minutos. Antes das suas considerações finais, doutor Edilson, a nossa lembrancinha do Mais Personalidades, aquela perguntinha básica também que o doutor Ademir Jandotti fala aí, pergunta para todos os entrevistados, doutor. Olha, o presente da Rádio Mais pro doutor Avelar, né, Fabiano? E aquela pergunta de sempre, o que vai aí nessa caneca, café ou cerveja? Então, a inauguração dela vai ser... Quarta-feira, tem dia para acontecer. Da picanha, lá na Advog, vai ser servido cerveja, né? Esse é dos nossos, na hein? noite etílica, eu estarei presente. Isso. O doutor Ademir, né, fez uma noite etílica. Isso. Engrandece, né? Não é a noite de ficar tomando cerveja etílica. Né? Então, muito legal, muito legal. Doutor Edilson Avelar, no quadro Mais Personalidades, foi um prazer receber o senhor aqui nesse quadro já famoso, que muitas pessoas comentam, inclusive esta entrevista, este bate-papo está no Facebook, depois pode compartilhar, você que não acompanhou toda a entrevista, todo o bate-papo, pode depois entrar nas redes sociais da Rádio Mais e visualizar toda a entrevista do queridíssimo Edilson Avelar. As suas considerações finais nesta sexta-feira, doutor. Então, fico muito contente e a população pode ter certeza, né, que a gente está lutando, né, para a questão da duplicação. Vocês vão falar muito sobre essa questão de pedágio aqui, com certeza, certo? Porque isso daí vai estar no nosso dia a dia e incomoda muito. Nós, por enquanto, eu quero deixar bem claro para a população que nós não estamos contemplados na duplicação de Paranavaí até Nova Londrina, certo? Lamentavelmente, fizeram uma recontagem em 2019, deu 10.000 eixos. E agora nós fizemos a contraprova de que pegamos 10 empresas, as 10 empresas pagaram esse estudo e deu 22 a 23 mil eixos dia. Isso comporta duplicação? Sim. Então nós contestamos, meu escritório, eu estou voluntário também nessa questão, entrei no Tribunal de Contas da União, o processo está lá em andamento, e também no Ministério da Infraestrutura, dizendo que nossa região não aceita pedágio sem ter a duplicação. Esse é o mote, nós vamos se rebelar, nós vamos se revoltar, porque nós não vamos pagar a conta. Porque esse dinheiro, automaticamente da praça de pedágio, sem duplicação, ele vai para outras regiões. E nós não achamos justo pagar a conta, né, de outras regiões, certo? Nós queremos o desenvolvimento macro da região e a gente, por erros lá do passado e erro agora da NTT, que calculou muito menos, né, a nossa região, nós fizemos a contraprova e está lá no TCU e no Ministério da Infraestrutura. Nós queremos que
recontem em todo o estado do Paraná. E o governador Ratinho já sinalizou, viu que é matemática pura. Porque se está passando mais carro, você vai arrecadar mais, né? Isso um aluno lá do primário sabe, né? Então, nós não vamos admitir esse erro. Muito obrigado à Rádio Mais, obrigado Anderson, obrigado Ademir pelo convite, né? Muito gentil, já há uns 6 meses você tem falado aí, olha, tem umas 50 pessoas lá. Ali a lista é bem seleta, viu? Aí eu falei, não, a hora que chegar a minha vez, e chegou a minha vez, chegou num dia feliz, ontem meu filho jogou, eu estou muito emocionado, né? Depois de 1 ano e pouco sem jogar, estava machucado. Fez gol, hein? Fez a diferença, sabe? Então, e ele está muito feliz, e quando os filhos estão felizes, a gente fica feliz, né, Anderson? Com certeza. Quem está mandando abraço para o senhor é o doutor Luciano Ricato. Está falando aqui, ó, parabéns ao doutor Edilson Avelar, um voluntário por natureza, justa homenagem, um grande abraço, parabéns, doutor Luciano Ricato. Muito obrigado, Luciano, obrigado a todos aí da Advoga, obrigado a todos os colegas advogados, a minha família Avelar, e a gente está aí para colaborar, né, no que for necessário, sabe? Meu voluntariado não tem fim, esse é meu DNA, muito obrigado, Rádio Mais. E já no finalzinho do jornal, 8h27, doutor Edilson Avelar, toda sexta-feira encerramos o jornal agradecendo a Deus por mais uma semana de vitória, meu amigo Anderson Silva. Vamos agradecer, né? Agradecer pela semana e pedindo um mês de julho, né? Que está iniciando hoje, é muito abençoado aí. E juntos nós fazemos a oração que o Pai nos ensinou. Vamos juntos? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém, amém. Doutora Ademir Jandotti, prazer mais uma semana ter a brilhante companhia do senhor. E eu que agradeço, Fabiano TS, Anderson Silva, meus companheiros de trabalho no Jornal da Mais, primeira edição. Também mais uma vez agradecer o meu nobre amigo, Dr. Edilson Avelar. Olha, várias pessoas, Dr. Gilson dos Santos te mandando parabéns pela entrevista, Júlio da Rock Papelaria, Thaís do Café Brasil, meu amigo Edinho Borges, também parabenizando, Dr. Ricato, já foi falado, olha, Dr. Raoni Aguiar também, ligadinho na Rádio Mais, Soni Felipe, Sérgio José, olha, tantas pessoas, eu queria agradecer de uma maneira geral, realmente uma aula, né, um aprendizado, ter o doutor Avelar aqui, né? Você vê que não é você só exercer sua profissão, é bacana, acho que você tem que exercer com competência, doutor, qualquer coisa que você faça, porém, se doar para com outras causas, também é bacana, né? Se doar para quem realmente precisa, se doar para você trazer algo de melhor, isso aí é o que fica, o legado, a amizade e a força de vontade. Então, obrigado, fiquem todos com Deus, ótimo fim de semana e até segunda-feira às 7 da manhã. Legal, meu queridíssimo Anderson Silva, bom final de semana para você. Obrigado, Fabiano, obrigado, doutor Ademir, doutor Edilson, um grande prazer, né, mais uma vez ter a sua presença aqui e com certeza nos deixou um exemplo, né, um exemplo de vida e em especial pela questão do voluntariado que nós tão bem sabemos que é importantíssimo, faz muito bem, né, faz mais bem para nós do que até mesmo para as pessoas que a gente atende aí, né, então, né, siga em frente, que Deus sempre te abençoe. Gente, ótima semana, né, um final de semana muito abençoado, um mês de julho cheio de bênçãos, e na segunda-feira, com a graça de Deus, estaremos aqui com mais um Jornal da Mais. Abraço a todos e até lá.